Comunismo, capitalismo, a divisão de um país. Uma separação muito além do paralelo 48. As Coreias seguiram caminhos diferentes. A seguir. As Coreias se localizam no extremo oriente do continente asiático e são banhadas pelo Oceano Pacífico. Ao redor encontram-se China e Rússia ao norte e Japão a leste. A região concentra, portanto, estados com papéis importantes nas relações internacionais. A Coreia constitui, historicamente, parte integrante da civilização sino-confuciana, tanto no plano social, filosófico, cultural como no político. Ainda que assegurando forte identidade, unidade e continuidade histórica, a Coreia integrou, ao longo de sua evolução, o sistema chinês na condição de Estado tributário. Mesmo que os tributos às vezes fossem considerados onerosos, a sociedade e as elites coreanas puderam usufruir de autonomia e segurança garantidos pelo Império do Centro. Isto era particularmente importante para a Coreia, na medida em que sua condição peninsular, interligando a China ao Japão, representasse uma vulnerabilidade preocupante em épocas de estabilidade. A condição de Estado tributário, contudo, enfraqueceu-se desde meados do século XIX, à medida em que a China era progressivamente subjugada pelas potências ocidentais. Essa situação tornou-se plenamente explícita com a emergência do Japão à condição de potência, particularmente quando este país derrotou a China na Guerra de 1894-95. Premida pelas novas circunstâncias, a elite coreana optou pela independência plena, o que configurou uma situação de fragilidade para o país, imediatamente submetido às esferas de influência imperialistas. A simultânea presença russa e japonesa no país produziu a Guerra de 1904 e 5, e que o Império Czarista foi derrotado, configurando-se a ascendência do Império do Sol Nascente sobre a península. Em 1910, a Coreia foi formalmente anexada pelo Japão, tornando-se sua colônia. Além da importância econômica para o nascente imperialismo nipônico, a Coreia constitui um ponto estratégico para a expansão em direção à Sibéria e ao nordeste da China. Ainda que oprimindo política e culturalmente os coreanos e explorando-os como mão de obra barata, os japoneses criaram uma infraestrutura moderna no país, bem como uma base industrial e mineradora consideráveis, o que não foi comum na história dos colonialismos. Desta forma, a Coreia, mesmo permanecendo como um país de desenvolvimento limitado, conheceu um processo de modernização repleto de consequências sociais, políticas e econômicas. Além da dominação estrangeira haver estimulado o tradicional nacionalismo coreano, a transição a uma estrutura socioeconômica modernizada permitiu a emergência de contradições sociopolíticas típicas de uma sociedade de classes. No plano internacional, a Península Coreana superou a condição de região periférica, passando a constituir uma área estratégica na confluência entre as potências. Dominada pelo Japão e constituindo a sua linha de frente no continente, a Coreia fazia fronteira com a China, mergulhada na Guerra Civil, e com a Rússia, convertida em União Soviética, o primeiro Estado socialista. Esta, além da recuperação de sua posição de potência, passou a constituir uma base de apoio aos movimentos nacionalistas coreanos que emergiam, da mesma forma que os comunistas chineses. Esse processo se aprofundou com a invasão japonesa da Manchúria e depois do resto da China, com uma vaga de refugiados coreanos e o estabelecimento de guerrilhas esquerdistas na fronteira sino-coreana. Ainda que sofrendo uma situação colonial, a Coreia esteve intimamente associada à metrópole, bem como aos grandes acontecimentos diplomáticos asiáticos. É importante observar que a Coreia e o Nordeste da China, ao longo da Segunda Guerra Mundial, tornaram-se uma praça de armas, reservas e centros industriais por estar imune aos bombardeiros americanos. Desta maneira, quando o conflito chegava ao seu final, a União Soviética foi incitada a atacar os japoneses nesta região, o que se deu em agosto de 1945, simultaneamente ao bombardeio nuclear das cidades de Hiroshima e Nagasaki. Este último evento estava mais vinculado à nascente Guerra Fria que à Segunda Guerra Mundial, que se encerrava.
Ao mesmo tempo em que a União Soviética era introduzida na balança de poder da Ásia Oriental por força dos acordos de Yalta, o presidente Truman, que substituía o recente-falecido Roosevelt, procurava limitar o impacto desse novo fator regional, bem como a emergência dos movimentos nacionalistas e revolucionários asiáticos. E a Península Coreana, por seu status colonial, sua situação geopolítica e pelo súbito colapso dos japoneses, viria a constituir uma região altamente sensível no desencadeamento da Guerra Fria, diretamente vinculada aos jogos das grandes potências. 25 de junho de 1950 tem início o conflito que marcou a região. A seguir. No final da Segunda Guerra Mundial, os norte-americanos e russos começaram a disputar territórios do derrotado Japão no Pacífico e na Ásia. A rendição do país, em agosto de 1945, levou à imediata divisão da península em duas áreas de ocupação. Com a desculpa de garantir a liberdade da Coreia, os Estados Unidos passaram a administrar a parte sul do país, enquanto os russos ocuparam a região mais ao norte, a partir do paralelo 38. Apesar de haver um consenso entre os países vencedores da Segunda Guerra que a Coreia deveria ser um país independente, não houve acordo de como isso aconteceria. Sem uma solução imediata à vista, os americanos mandaram a questão da Península Coreana à recém-criada ONU. Em 1948, ficou decidido que a Coreia permaneceria dividida em duas nações, politicamente opostas. A tensão na região aumentava a cada dia. Ambos os lados se sentiam ameaçados pelo outro. No dia 25 de junho de 1950, o exército da Coreia do Norte atacou as bases militares do Sul, dando início à Guerra da Coreia. Em poucas semanas, o Norte já havia dominado quase toda a península. Os Estados Unidos exigiram que a ONU tomasse alguma providência em relação ao ataque e entraram na guerra vestindo o uniforme da ONU. No final de 1950, tropas americanas e sul-coreanas conseguiram brecar o avanço dos norte-coreanos na cidade de Pusan, no extremo sul da península. Com a ajuda americana, os sul-coreanos avançaram até o norte e chegaram na fronteira com a China, motivo que levou o governo chinês a entrar na guerra. Com a ajuda dos chineses, os norte-coreanos empurraram as tropas americanas e sul-coreanas de volta para o sul. No dia 6 de dezembro, eles recuperaram Pyongyang, hoje capital da Coreia do Norte, e antes do fim do mês retomaram novamente Seul. Após novos enfrentamentos, americanos e sul-coreanos voltaram a conquistar Seul. No dia 27 de julho de 1953, os ataques cessaram. A guerra provocou a morte de mais de 3 milhões de coreanos e deixou milhares de desabrigados. Cerca de 1 milhão de chineses e mais de 50 mil americanos que entraram na guerra também morreram durante o conflito. A Coreia do Sul experimentou, a partir dos anos 60, um notável crescimento econômico, tornando-se em pouco mais de 30 anos um caso de sucesso entre os chamados países em desenvolvimento. Logo após a guerra com os norte-coreanos, o PIB do país era comparável ao das nações mais pobres da África. Hoje, a Coreia do Sul tem um padrão de vida semelhante ao de alguns países europeus. Na Coreia do Norte, o governo comunista desenvolveu ao longo dos anos uma política militarista, com um polêmico programa nuclear que continua provocando atritos com a comunidade internacional. O isolamento do país acabou por determinar o empobrecimento da população. O governo, por outro lado, argumenta que não há analfabetos e que o sistema de saúde estatal atende a toda a população. Estudiosos do campo das relações internacionais analisaram a balança de poder na região. A seguir.